Após a morte de Jesus na cruz, 7 eventos extraordinários e sobrenaturais ocorreram, impactando profundamente aqueles que testemunharam sua crucificação. Cada um desses eventos não só marcou um momento na história, mas também trouxe profundas revelações sobre a natureza divina de Cristo e o plano de redenção de Deus para a humanidade. O primeiro desses eventos foi um poderoso terremoto. Assim que Jesus entregou seu espírito, a terra começou a tremer violentamente. Esse tremor não foi um terremoto comum. Era como se a própria criação estivesse reagindo à morte do Filho de Deus. As rochas se partiram, e isso simbolizava muito mais do que um evento natural. Era como se a natureza estivesse respondendo à agonia de Jesus, refletindo a gravidade do que estava acontecendo no plano espiritual. A crucificação de Cristo abalou o mundo físico e o espiritual de maneira inquestionável, marcando o início de uma nova era na história da humanidade. Veja, o segundo evento significativo foi a abertura de túmulos, seguida pela ressurreição de santos que tinham morrido. As Escrituras nos dizem que muitos corpos de santos se levantaram de seus túmulos e caminharam pela cidade de Jerusalém, aparecendo para diversas pessoas. Essa ressurreição temporária era um prenúncio da vitória de Jesus sobre a morte, uma amostra do que estava por vir na sua própria ressurreição e o que ele prometia para todos os que crescem nele. Esses santos que ressuscitaram testificavam da natureza divina de Jesus e do poder de Deus, já que até os mortos voltavam à vida em resposta ao sacrifício na cruz. O terceiro evento foi o rompimento do véu do templo. O véu separava o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E com o rasgamento desse véu de cima a baixo, foi declarado que, por meio de Jesus, o caminho até Deus estava agora aberto a todos. Esse véu simbolizava a separação entre Deus e o homem por causa do pecado, e o sacrifício de Jesus removeu essa barreira. Não havia mais necessidade de sacrifícios de animais ou de intermediários humanos. Jesus, o grande sumo sacerdote, abriu o caminho para que qualquer pessoa pudesse se aproximar diretamente de Deus. O quarto evento que ocorreu após a morte de Jesus foi o momento de escuridão que cobriu toda a terra. No exato momento em que Jesus estava pendurado na cruz, uma profunda escuridão tomou conta do céu, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Esse fenômeno sobrenatural foi interpretado por muitos como um sinal do julgamento de Deus e também da tristeza e gravidade do sacrifício de Cristo. O véu da escuridão não foi apenas uma manifestação física, mas também representava o peso do pecado que Jesus estava levando em seu corpo. Foi um momento solene que sacudiu todos os que estavam presentes. O quinto evento foi a admissão de um dos criminosos que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus. Este homem, no último momento de sua vida, reconheceu Jesus como Senhor e pediu que ele se lembrasse dele quando entrasse no reino de Deus. Jesus, em um ato de misericórdia e compaixão, respondeu: "Hoje estarás comigo no paraíso." Esse episódio é um lembrete poderoso de que não importa quão tarde ou quão distante alguém possa estar de Deus, o arrependimento genuíno sempre resulta em perdão e salvação. Esse criminoso, apesar de seus pecados, recebeu a promessa de vida eterna porque reconheceu Jesus no último momento de sua vida. O sexto evento foi o impacto da crucificação sobre o centurião romano e os guardas que estavam presentes. Esses homens acostumados à brutalidade das crucificações ficaram aterrorizados e maravilhados ao testemunhar os eventos sobrenaturais que cercavam a morte de Jesus. O centurião, em um momento de iluminação, declarou: "Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus." Essa confissão foi significativa, vinda de um homem que era um pagão, que estava encarregado de garantir a execução de Jesus. O que ele viu e sentiu naquele momento
o levou a reconhecer que Jesus era diferente de qualquer outro homem que ele já tivesse crucificado. Esse foi um reconhecimento da divindade de Jesus por alguém que não fazia parte do povo escolhido, uma prova de que a mensagem de Cristo era destinada a todas as nações. O sétimo e último evento significativo foi a criação de uma nova esperança entre os discípulos de Jesus e aqueles que testemunharam sua crucificação. Embora o momento tenha sido de dor e desespero para muitos, o impacto da morte de Jesus trouxe uma transformação radical na maneira como seus seguidores entenderam o propósito do Messias. Eles perceberam que a morte de Jesus não era o fim, mas o começo de algo maior. A promessa de redenção, ressurreição e vida eterna para todos os que acreditassem nele. O sacrifício de Cristo se tornou o fundamento sobre o qual o cristianismo foi construído, e a compreensão dessa verdade trouxe uma nova visão da missão de Jesus. Esses 7 eventos são um testemunho poderoso da magnitude do sacrifício de Jesus e de seu impacto não apenas no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Cada evento demonstra a soberania de Deus, o poder da ressurreição e a certeza de que o sacrifício de Cristo foi suficiente para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Assim como o véu foi rasgado, o caminho para Deus foi aberto para todos, e essa verdade ainda é tão poderosa hoje quanto era há 2000 anos. E se essa mensagem está tocando seu coração, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares em grupos de WhatsApp. Não só para que mais pessoas possam ouvir sobre a obra maravilhosa de Jesus, mas para que também você possa ajudar a espalhar a palavra de Deus por todo o mundo. Além disso, confira a descrição abaixo, onde você encontrará cursos e livros que foram fundamentais para o meu crescimento espiritual. Eu os recomendo fortemente para que você possa crescer ainda mais na sua caminhada com Cristo e descobrir as profundezas do amor e da graça de Deus. A história do sacrifício de Jesus e os eventos que o cercaram são um lembrete de que o cristianismo não é apenas sobre uma religião, mas sobre uma relação com o Criador. Cristo morreu para que pudéssemos viver, e Ele nos chama a viver de maneira que reflita essa verdade todos os dias. A crucificação de Jesus foi o ponto central na história da salvação. Os eventos que se seguiram à sua morte foram sinais claros do poder de Deus e de sua intenção de transformar o mundo. 7 acontecimentos extraordinários ecoaram o impacto de sua morte, cada um carregando um significado profundo. Ao final de tudo, a morte de Cristo foi o divisor de águas, um chamado para a humanidade reconhecer a necessidade de redenção e aceitar o sacrifício de Jesus. Esses sinais sobrenaturais que ocorreram logo após a crucificação ilustram o quanto o plano de Deus estava em movimento, preparando o caminho para uma nova aliança entre Deus e o homem. Agora vamos refletir mais sobre esses eventos. O terremoto não foi um simples abalo sísmico. Foi uma resposta cósmica à dor do Criador, marcando que a morte de Jesus impactava tanto o céu quanto a terra. As forças da natureza, como a escuridão repentina e o próprio tremor da terra, simbolizavam a magnitude do sacrifício de Cristo. O rasgar do véu do templo foi, sem dúvida, um dos sinais mais significativos. Antes de Jesus, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez ao ano, para interceder pelo povo. Mas com o sacrifício de Jesus, a barreira entre Deus e os homens foi derrubada. Agora, através de Cristo, todos têm acesso direto ao Pai. O véu foi rompido e a comunicação com Deus foi restaurada, sem intermediários. Uma verdade profunda que transforma nossa visão de fé. Em Mateus 27, 52 e 53, os túmulos que se abriram, permitindo que os santos ressuscitados caminhassem pela cidade, mostram o poder da vida eterna trazida pelo sacrifício de Cristo.
Imagine o impacto em Jerusalém ao ver essas figuras sagradas vivas, uma testemunha viva do que Jesus tinha conquistado com sua morte. A derrota da morte e a promessa de vida eterna. Além desses eventos, a confissão do centurião romano foi especialmente marcante. Ele era um homem endurecido pela guerra e pela rotina brutal das execuções, e mesmo assim, ao ver tudo o que acontecia com Jesus, reconheceu que aquele homem crucificado era verdadeiramente o Filho de Deus. Isso demonstra o poder transformador da crucificação, que pode mudar até o coração mais endurecido. Enquanto esses eventos ecoam pela história, não podemos esquecer que o sacrifício de Jesus não foi apenas para aqueles que estavam presentes naquela época. A salvação, o perdão e o amor que Jesus demonstrou na cruz são oferecidos a todos nós, até hoje. E se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Além disso, veja na descrição os cursos e livros que foram essenciais no meu crescimento espiritual e podem ser fundamentais na sua jornada também. Compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp e ajude a espalhar a palavra de Deus. Jesus nos mostrou que mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus está presente e ativo. Por isso vamos refletir e nos perguntar: como estamos respondendo ao sacrifício de Jesus em nossas vidas diárias? Obrigado por assistir a mais este vídeo, meu irmão espiritual. Ao lado estou deixando mais 2 opções de vídeo para seguirmos juntos nos aprofundando no conhecimento espiritual. Antes de terminar, peço que inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe um comentário para eu colocar o seu nome nas minhas orações. Que Deus te abençoe e sempre te traga de volta ao canal, o Irmão Espiritual.